Pequeno, mas poderoso. Conheça a menor planta do mundo. A Wolffia globosa, frequentemente chamada de lentilha d'água, é a menor planta conhecida na Terra, medindo apenas de 0,5 a 1,2 milímetros. Essa incrível planta aquática pode ser encontrada flutuando na superfície de lagoas, lagos e pântanos. Apesar de seu tamanho minúsculo, a lentilha d'água desempenha um papel importante no ecossistema, servindo de alimento para peixes e outros animais aquáticos. Ela também ajuda a manter a água limpa, absorvendo nutrientes e filtrando poluentes. Imagine uma planta tão pequena que 1000 delas cabem em uma única moeda. Pesquisadores estão estudando como a lentilha d'água pode ser utilizada na agricultura e no tratamento de águas residuais. Com seu rápido crescimento e capacidade de produzir biocombustível, a lentilha d'água pode se tornar uma solução ecológica para alguns dos nossos problemas ambientais. Você consegue acreditar que uma planta tão minúscula tem um impacto tão significativo em nosso mundo? E se eu disser que a explosão foi o começo do nosso universo? Muito antes de Sir Isaac Newton formular suas famosas teorias sobre a gravidade e a teoria do Big Bang começar a surgir na mente dos cientistas, o pensador católico Robert Grosseteste apresentou uma ideia fascinante sobre o cosmos. No século XIII, Grosseteste sugeriu que o universo começou com uma poderosa explosão que deu início à criação da matéria como a conhecemos. Ele imaginou esse evento como uma força intensa que levou à cristalização dos elementos, resultando na formação de estrelas, planetas e tudo mais em nosso universo. Essa concepção é surpreendentemente semelhante às teorias científicas modernas, mostrando o quão visionário Grosseteste foi para sua época. Suas ideias nos fazem refletir sobre a origem do universo, sob uma nova perspectiva, unindo fé e razão. Quais outras ideias brilhantes do passado permanecem relevantes até hoje? Por que Chadwick Boseman nos inspira a todos? Em um ato incrível de bondade, Chadwick Boseman compartilhou parte de seu salário com Sienna Miller durante as filmagens de 21 Bridges. Quando o estúdio se recusou a atender o pedido de Sienna por um pagamento justo, Chadwick interveio. Ele acreditava que todos, independentemente de seu papel, merecem uma compensação justa pelo seu trabalho. Esse gesto não apenas mostrou sua generosidade, mas também destacou seu compromisso em combater a injustiça na indústria. A solidariedade de Chadwick com Sienna enviou uma mensagem poderosa de que resolver a disparidade salarial é fundamental para o progresso em Hollywood e além. Suas ações nos lembram que a verdadeira liderança não é apenas sobre fama ou sucesso, é sobre apoiar os outros e defender a justiça. Essa bondade deixa uma impressão duradoura em fãs e artistas iniciantes. Como podemos seguir seu exemplo inspirador? Você já pensou sobre os diferentes tipos de inteligência? Os psicólogos costumam dividir a inteligência em duas categorias principais, fluida e cristalizada. A inteligência fluida é a nossa capacidade de resolver problemas e nos adaptar rapidamente a novas situações, como resolver quebra-cabeças ou lidar com dificuldades inesperadas. Esse tipo de inteligência é muito importante no nosso mundo acelerado, onde frequentemente enfrentamos mudanças e precisamos tomar decisões rápidas. Por outro lado, a inteligência cristalizada está relacionada ao conhecimento que acumulamos ao longo dos anos. Ela inclui tudo o que aprendemos com nossas experiências, educação e treinamentos. Por exemplo, saber a capital de um país ou entender as leis da física é parte da inteligência cristalizada. A inteligência fluida geralmente atinge seu pico na juventude e pode diminuir com a idade, enquanto a inteligência cristalizada tende a crescer à medida que acumulamos conhecimento e experiência. Ambos os tipos são importantes para o sucesso em várias áreas da vida, seja passando em um exame, resolvendo um problema matemático complexo ou tomando decisões informadas no dia a dia. Qual tipo, na sua opinião, tem mais importância na sua vida? Coco Chanel não foi apenas uma designer famosa. Ela foi uma pioneira que transformou a moda feminina para sempre. No início do século XX, uma época dominada por espartilhos e vestidos elaborados, Chanel rompeu com a tradição ao introduzir o revolucionário vestido preto básico. Essa peça simples, mas estilosa, transformou a cor preta de um símbolo de luto em um ícone de elegância e sofisticação. Imagine uma sociedade onde as mulheres se sentiam limitadas pelas roupas que usavam. Chanel mudou essa narrativa completamente. Além do vestido preto básico, ela fez avanços ousados ao incorporar calças no guarda-roupa feminino, desafiando as normas de sua época, quando saias eram obrigatórias.
Essa escolha ousada incentivou as mulheres a priorizar conforto e praticidade, mantendo uma aparência fashion. Com seus designs inovadores, Chanel deu poder às mulheres para se expressarem livremente e com confiança, abrindo caminho para um mundo da moda mais diversificado. Hoje, graças à sua visão e coragem, as mulheres podem vestir o que escolherem sem medo, abraçando seus estilos únicos com orgulho. Imagine o momento chocante da fúria do imperador Adriano. Este imperador romano, conhecido por suas grandes conquistas e inclinações filosóficas, tinha um temperamento inesperado. Em um acesso de raiva, ele atingiu um escravo no olho com uma caneta. Parece inacreditável, mas é verdade. Depois que sua raiva passou, Adriano sentiu um profundo arrependimento por suas ações. Reconhecendo a gravidade de seu erro, ele ofereceu ao escravo tudo o que ele quisesse como compensação. Em vez de riqueza ou liberdade, o escravo apenas pediu para ter seu olho de volta. Essa troca comovente destaca a complexa humanidade de Adriano, que, embora fosse um governante severo, também teve momentos de arrependimento. Este incidente não só revela as extremidades das relações de poder no Império Romano, mas também evoca empatia até mesmo por aqueles que estavam nas camadas sociais mais baixas. O que essa história sobre raiva e responsabilidade pode nos ensinar hoje? Muitos não sabem, mas pedras podem se tornar arte. A artista húngara Szilaika Ercsivet tem uma abordagem única para a escultura, que realmente valoriza a natureza. Em vez de cortar ou modificar a pedra, ela transforma seixos comuns em obras de arte impressionantes por meio de uma cuidadosa disposição. Ercsivet limpa e organiza pedras de todas as formas, tamanhos e cores, permitindo que sua beleza natural brilhe. Suas esculturas não apenas chamam a atenção, mas também contam histórias através dos padrões e tons das pedras que escolhe. Imagine um vibrante tapeçaria feita inteiramente de pedras, cada uma escolhida por suas características únicas, refletindo sua visão artística. O trabalho de Ercsivet desafia nossa compreensão da escultura, borrando as fronteiras entre a natureza e a criatividade. Esse método inovador nos convida a apreciar a simplicidade dos materiais, que de outra forma poderiam passar despercebidos. É um lindo lembrete de como a arte pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, nos incentivando a olhar para o mundo ao nosso redor de uma nova maneira. Você já olhou para pedras e imaginou que elas poderiam fazer parte de uma obra-prima? Vamos entender a verdade sobre nosso tempo de tela. Em média, uma pessoa que passa de 6 a 7 horas no celular toca na tela cerca de 25 mil vezes por dia. Você consegue imaginar? Para usuários ativos que gastam impressionantes 18 horas em seus dispositivos, esse número pode ultrapassar 56 mil toques. Essas interações acontecem devido à atividade elétrica em nosso corpo, que é necessária para registrar cada toque e deslizar na tela. É por isso que um corpo sem vida não pode interagir com a tela sensível ao toque. Os sinais elétricos simplesmente não existem. As telas sensíveis ao toque funcionam detectando essas pequenas mudanças na eletricidade, o que nos permite rolar, clicar ou aumentar facilmente. Então, da próxima vez que você pegar o celular, pense em quantas vezes seus dedos dançam na tela. É muito mais do que podemos imaginar. Você pode se surpreender. Os redemoinhos de areia são incríveis. Esses fenômenos climáticos incomuns se assemelham a mini-tornados, mas surgem em locais secos e quentes, e não em tempestades. Os redemoinhos de areia se formam quando o sol aquece o solo, fazendo com que o ar quente suba rapidamente. Quando esse ar quente sobe, pode começar a girar, criando uma coluna em espiral que levanta poeira e detritos. Semelhantes a mini-vórtices no chão, os redemoinhos de areia podem atingir alturas de até 300 metros e se mover pelo deserto, frequentemente entretendo os espectadores com sua dança. Eles podem aparecer de repente, tornando-os imprevisíveis, mas também um espetáculo fascinante. As pessoas costumam notá-los em lugares como desertos ou estacionamentos em dias quentes. Embora não sejam perigosos como tornados, eles mostram a força e a brincadeira do vento. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar seco e ver uma coluna de poeira girando, reserve um momento para apreciar o capricho da natureza. E se eu te dissesse que os rios podem ser amigos? Esse fenômeno fascinante acontece no encontro das águas no Brasil, onde as águas escuras e com cor de chá do Rio Negro fluem lado a lado com o Rio Amazonas, sem se misturar por vários quilômetros.
Esse espetáculo visual impressionante não é apenas uma visão deslumbrante, é resultado de diferenças únicas em suas propriedades físicas e químicas. O Rio Negro é rico em material orgânico de plantas em decomposição, tornando-o mais ácido e menos denso que o Amazonas. Ao fluírem juntos, as cores contrastantes criam uma fita de água de tirar o fôlego, permitindo que os visitantes testemunhem o encontro de dois grandes rios. Essa área desempenha um papel vital no ecossistema local e serve como um habitat importante para inúmeras espécies de peixes e vida selvagem. Turistas se aglomeram nessa maravilha natural para admirar a vista e aprender sobre a rica biodiversidade da floresta amazônica. É um exemplo cativante da beleza e complexidade da natureza, lembrando-nos de quão interconectado nosso mundo realmente é. Já pensou por que a Indonésia é tão vulcânica? Este deslumbrante arquipélago não é apenas um paraíso tropical, também abriga os vulcões mais ativos do mundo. Com mais de 130 vulcões ativos, incluindo mais de 70 que entraram em erupção na história, a Indonésia se destaca como um centro de atividade geológica. O Monte Merapi, localizado na ilha de Java, é um dos vulcões que mais frequentemente entram em erupção, moldando constantemente a paisagem e afetando a vida das comunidades vizinhas. E há também o lendário Monte Krakatoa, famoso por sua erupção catastrófica em 1883, que liberou forças titânicas que causaram tsunamis devastadores e alteraram os padrões climáticos globalmente. Essas enormes características naturais não apenas oferecem vistas deslumbrantes, mas também servem como um lembrete vital dos processos dinâmicos do nosso planeta. Os habitantes das regiões vulcânicas aprenderam a se adaptar, mostrando resiliência e respeito mútuo por esses gigantes. Eles frequentemente celebram os solos ricos em nutrientes criados pelas cinzas vulcânicas, que fortalecem a agricultura e sustentam ecossistemas prósperos. Portanto, da próxima vez que você pensar na Indonésia, lembre-se de que sob sua beleza deslumbrante, existe um mundo repleto de energia vulcânica. Você sabia que seu estômago renova sua camada? O estômago humano é um órgão incrível que desempenha um papel importante na digestão, quebrando os alimentos que comemos. Para funcionar corretamente, acontece algo surpreendente. As células que revestem o estômago se renovam a cada 3 ou 4 dias. Esse processo evita que o estômago se digira, o que poderia ser catastrófico. O estômago produz ácido gástrico para ajudar na digestão. No entanto, esse ácido forte poderia danificar as paredes do estômago se não houvesse a constante renovação das células. Cada uma dessas novas células ajuda a proteger o estômago de seus próprios sucos corrosivos, criando um buffer que mantém um ambiente saudável para a digestão. Essa rápida substituição de células é apenas um exemplo de como nossos corpos são máquinas bem ajustadas, constantemente se recuperando e se renovando para manter nossa saúde. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma refeição, lembre-se do trabalho incrível que acontece dentro do seu estômago para mantê-lo seguro e bem alimentado. Você já se perguntou como os chips EMV te protegem? Desde 1986, a tecnologia dos chips EMV para cartões de crédito tem melhorado a segurança dos consumidores em todo o mundo. A primeira implementação aconteceu na França e logo se espalhou para a Alemanha e outros países. EMV significa Europay, Mastercard e Visa, as 3 empresas que desenvolveram essa tecnologia. O pequeno chip no seu cartão gera um código único para cada transação, tornando muito difícil para os golpistas clonarem seu cartão. Antes dos chips EMV, as faixas magnéticas eram comuns, mas eram muito mais fáceis de copiar. Graças a essa tecnologia inovadora, suas compras estão muito mais seguras, mesmo em pontos de venda movimentados. Quando você passa ou insere seu cartão, o chip EMV se comunica com o terminal, garantindo a segurança das suas informações. Com o aumento dos métodos de pagamento digitais, os chips EMV também desempenham um papel fundamental na proteção contra fraudes online. Então, da próxima vez que você usar seu cartão, pode ter certeza de que seu dinheiro está mais protegido. Adivinha o que torna os táxis cubanos tão especiais? Em Cuba, você não encontrará apenas táxis comuns. Você vai conhecer os encantadores almendrones. Esses veículos antigos que parecem máquinas do tempo cuidadosamente preservadas são uma verdadeira parte da história sobre rodas. Originários como automóveis luxuosos nos Estados Unidos dos anos 1950 e 1960, essas belezas alongadas se tornaram icônicas na paisagem cubana.
Suas linhas elegantes e acabamentos coloridos chamam atenção enquanto percorrem as vibrantes ruas de Havana. Com nomes como Chevrolet, Ford e Pontiac, muitos desses carros foram carinhosamente mantidos por famílias locais, algumas das quais os possuem desde novos. Andar em um Almendron é como voltar a uma época passada, com o ronco do motor e o rádio vintage tocando clássicos. Eles servem não apenas como transporte, mas como um símbolo da resiliência e do charme de Cuba. Em um mundo cheio de veículos modernos, é revigorante ver esses amados relíquias ainda prosperando, mostrando como um pedaço da história americana se fundiu com a cultura cubana. Já se perguntou por que os cangurus não conseguem pular para trás? Os cangurus são criaturas fascinantes, não apenas por seus saltos icônicos, mas também por sua anatomia única. Esses marsupiais australianos têm uma estrutura esquelética que torna impossível andar para trás. Suas caudas fortes e musculosas ajudam a manter o equilíbrio e o suporte durante os saltos, mas também contribuem para essa limitação peculiar. Os cangurus possuem patas traseiras grandes e poderosas, projetadas para saltar grandes distâncias, às vezes mais de 9 metros em um único salto. No entanto, seus pés rígidos e grandes são feitos para o movimento para frente, e devido aos seus dedos grandes e caudas pesadas, eles simplesmente não conseguem se mover para trás. Isso não é apenas uma curiosidade, na verdade, ajuda-os na natureza. Conseguir saltar rapidamente para frente permite que escapem de predadores de forma mais eficaz. De certa forma, é uma adaptação evolutiva ao seu ambiente, mantendo-os seguros e ágeis no vasto interior australiano. Então, da próxima vez que você ver um canguru pulando, lembre-se de que eles não são apenas saltadores incríveis, mas criaturas perfeitamente adaptadas para a vida em movimento. Porque a água não é considerada úmida, e isso pode te surpreender. Do ponto de vista científico, umidade significa a capacidade de um líquido aderir a uma superfície sólida. Nesse caso, a água torna os objetos úmidos quando se adere a eles, como quando você pisa em uma poça. No entanto, a própria água não é considerada úmida, porque não consegue aderir a si mesma da mesma forma que a outros materiais. Pense, quando você derrama água na mesa, a mesa fica úmida, mas a água espirrada não se torna úmida no mesmo sentido. A umidade está mais relacionada à interação entre líquidos e sólidos, e não ao líquido em si. Portanto, embora a água seja essencial para criar superfícies úmidas, ela existe de forma independente, sem ser úmida. Não é uma ideia surpreendente? Você já se perguntou por que os bichos preguiça nadam tão bem? Apesar de serem lentos na terra, na água, eles surpreendem com sua agilidade. Esses mamíferos que se movem devagar conseguem nadar 3 vezes mais rápido do que se arrastam no chão. Com seus membros longos e corpo forte e flexível, os bichos preguiça são perfeitos para nadar. Essa habilidade única os ajuda a escapar de predadores e a se deslocar entre as ilhas em suas florestas. Curiosamente, eles podem prender a respiração por até 40 minutos, o que os torna mergulhadores habilidosos. Usam seus braços longos para se mover na água, mostrando um lado inesperado de sua natureza, normalmente tranquila. Então, da próxima vez que você imaginar um bicho preguiça descansando em uma árvore, lembre-se de que sob essa aparência sonolenta, existe uma criatura pronta para deslizar rapidamente pelas ondas. Incrível, mas é verdade. Os Guardiões tinham créditos ocultos. Durante a produção deste filme icônico, o diretor Zack Snyder interveio decisivamente quando a Warner Bros. Considerou remover os créditos iniciais. Em vez de seguir o roteiro, Snyder gravou os créditos em segredo, criando uma montagem impressionante que definia perfeitamente o tom do filme. Essa decisão foi arriscada, pois dependia da esperança de que o estúdio apreciaria o que foi filmado ao vê-lo. A estratégia inteligente valeu a pena. Quando a Warner Bros. Finalmente assistiu à sequência inicial, ficaram impressionados e acabaram aprovando-a. Essa reviravolta inesperada não só adicionou profundidade à trama, mas também destacou a visão de Snyder, enfatizando a importância da cena inicial para criar uma atmosfera única no filme. Como você se sente sobre um diretor assumir tais riscos criativos? Você sabia que podemos estar na Antropoceno? Cientistas acreditam que essa nova era geológica destaca a grande influência do ser humano na Terra. Diferente das eras anteriores, formadas por forças naturais, o Antropoceno marca um período em que nossas ações, como a industrialização e a urbanização, se tornaram os principais fatores de mudança no meio ambiente.
A poluição, as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade são apenas alguns exemplos de como o nosso dia a dia afeta os ecossistemas. Essa ideia, que está ganhando popularidade entre geólogos e ecologistas, sugere que devemos prestar atenção à nossa pegada para reduzir danos futuros. É surpreendente pensar que nossa era pode ser definida não apenas por conquistas tecnológicas, mas também pelos problemas que criamos para o nosso planeta. Estamos prontos para aceitar nosso papel na natureza, ou vamos continuar seguindo um caminho que coloca em risco as futuras gerações? O fenômeno dos relâmpagos de Catatumbo na Venezuela é simplesmente espetacular. Essa maravilha natural ocorre sobre o Lago Maracaibo e é famosa por suas tempestades quase perpétuas, tornando a região a de maior frequência de raios no nosso planeta. Imagine estar na costa, enquanto a natureza apresenta um show de luzes deslumbrante, que pode durar até 300 noites por ano. As condições atmosféricas da área são muito favoráveis a esse fenômeno. O ar quente e úmido que sobe do Lago Maracaibo colide com o ar fresco e seco das montanhas próximas, criando o ambiente ideal para tempestades eletrizantes. Cada raio é um poderoso lembrete das incríveis forças da natureza. Os moradores consideram essas tempestades uma bênção, pois trazem chuvas essenciais para a região, sustentando tanto a paisagem quanto as comunidades que dela dependem. Além disso, os relâmpagos de Catatumbo têm um significado cultural, inspirando mitos e lendas entre aqueles que chamam essa área vibrante de lar. Portanto, da próxima vez que você pensar em tempestades, lembre-se do incrível espetáculo do poder da natureza que define a Venezuela. Um fato interessante sobre pizzas vulcânicas. Essas delícias são feitas com pedras geotérmicas encontradas em áreas vulcânicas ativas, como a ilha de Stromboli, na Itália. Imagine uma pizza assada em um forno natural. A temperatura pode ultrapassar 800 graus Fahrenheit, cozinhando os ingredientes em poucos minutos. Enquanto a pizza chiando sob o calor intenso, ela ganha uma base perfeitamente crocante, e a energia geotérmica dá um leve sabor defumado, que não pode ser reproduzido em um forno comum. Esse método único não só mostra a força da natureza, mas também cria uma experiência gastronômica verdadeiramente singular. Imagine saborear uma fatia cercado por vistas deslumbrantes do vulcão. Então, você teria coragem de experimentar uma pizza feita por um vulcão ativo? Você consegue imaginar quantas bactérias existem na Terra? São impressionantes, 5 milhões de trilhões. Para visualizar esse número colossal, pense que se pudéssemos empilhar cada bactéria, a coluna inteira teria mais de 10 bilhões de anos-luz de altura. Essa distância aparentemente incompreensível destaca o quão abundantes são essas pequenas formas de vida. As bactérias, muitas vezes vistas apenas como germes, são na verdade sobreviventes notáveis que prosperam em condições extremas, desde as frias profundezas do oceano até o calor escaldante dos desertos. Elas habitam ambientes diversos e, curiosamente, seu próprio corpo abriga trilhões delas. No seu intestino, essas bactérias benéficas ajudam a digerir alimentos e apoiam seu sistema imunológico, ressaltando seu papel essencial na saúde humana. Além de nossos corpos, as bactérias contribuem significativamente para os ecossistemas da Terra, reciclando nutrientes, decompondo matéria orgânica e até influenciando o clima. Esses micro-organismos operam silenciosamente, mas de forma poderosa, mantendo o equilíbrio da vida como a conhecemos. Portanto, da próxima vez que você pensar em bactérias, lembre-se de sua importância. Elas não são apenas patógenos, mas aliados vitais na grande narrativa da vida em nosso planeta. Em 1668, o rei de Portugal deu a Luís XIV, na França, um presente inusitado: um elefante africano chamado Solimão. Esse gigante bondoso causou uma grande impressão, sendo o único elefante africano registrado na Europa por quase 400 anos, de 1483 a 1862. Imagine passear pelos jardins luxuosos de Versalhes e encontrar um elefante vagando entre fontes e cercas bem cuidadas. O elefante não era apenas um animal de estimação, mas também um símbolo de riqueza e poder de Luís XIV. Pessoas de todos os lugares vinham ver Solimão, admirando seu tamanho e excentricidade. A visão de um elefante caminhando por um dos palácios mais majestosos do mundo era realmente impressionante, unindo a natureza à grandeza da família real francesa. Como seria ver uma criatura tão imponente em Versalhes? Adivinhe o que realmente eleva o amor a novas alturas?
Em uma reviravolta inesperada na romantismo, Linda Duchar decidiu se casar com uma roda gigante chamada Bruce. Linda sentiu uma conexão especial com essa atração encantadora, encontrando alegria e emoção toda vez que subia nela. Seu carinho por Bruce ia além do comum. Ela acreditava que a conexão deles merecia ser celebrada. Para oficializar isso, Linda organizou uma cerimônia de casamento única, refletindo sua história de amor. Amigos e familiares se reuniram para testemunhar esse evento incrível, que transformou uma ideia excêntrica em um momento inesquecível. Os votos sinceros de Linda destacaram sua profunda gratidão pela roda gigante, e a celebração foi cheia de risadas e alegria, como em um dia divertido no parque de diversões. Embora muitos possam achar isso estranho, o amor de Linda por Bruce mostra como a afeição pode florescer nos lugares mais inesperados. O que isso nos diz sobre as muitas formas de amor? Superando a crise de saúde, Dr. Dre transformou tudo. Em 2021, o lendário produtor enfrentou sérios problemas de saúde após sofrer 3 AVCs, apenas 2 semanas depois de ser internado, devido a uma aneurisma cerebral. Essa situação alarmante abalou o mundo da música e serviu de alerta para muitos. Diante de uma ameaça tão grave à vida, artistas renomados como Eminem e Snoop Dogg perceberam a futilidade de sua antiga rivalidade. Eles se uniram, entendendo que a vida é curta demais para guardar rancores, especialmente em momentos críticos. Essa poderosa lição sobre a importância da amizade e reconciliação ressoou profundamente na comunidade do hip-hop. A relação entre os artistas pode ser complicada, mas as dificuldades enfrentadas por Dr. Dre destacaram nossa vulnerabilidade, incentivando outros a priorizar a saúde e a união em vez de conflitos. Que outras mudanças inesperadas podem surgir de eventos tão decisivos? Conheça Simba, o cabra com as orelhas mais grandes do mundo. Nascido em Karachi, Paquistão, Simba não é um cabra comum. Ele está no livro dos recordes Guinness por ter as orelhas mais grandes entre os cabras, cada uma medindo impressionantes 54 centímetros. Essa característica incrível conquistou o coração de muitos e trouxe fama para a charmosa fazenda onde ele vive. As pessoas vêm para vê-lo, curiosas sobre como tais traços únicos podem surgir na natureza. As enormes orelhas não são apenas para a beleza, elas ajudam Simba a regular a temperatura do corpo, o que é especialmente útil no clima quente do Paquistão. Quando ele passeia pela fazenda, suas impressionantes orelhas balançam e pulam, destacando-o entre os outros cabras. Seus donos até usam essa diferença em comum para ensinar sobre genética animal e saúde. Simba é um exemplo de como a diversidade na natureza pode criar maravilhas inesperadas, trazendo alegria e admiração a todos que o conhecem. Quem poderia imaginar que um cabra poderia se tornar tão famoso apenas por suas orelhas incomuns? A Titleist se destacou no mercado de bolas de golfe desde a década de 1930, quando seu fundador percebeu que muitas bolas tinham núcleos desalinhados, afetando seu desempenho. Para resolver isso, ele se uniu a um engenheiro do MIT, combinando conhecimentos para criar uma nova bola, que era mais confiável e melhorava o jogo dos jogadores. Essa parceria deu início a uma revolução na tecnologia do golfe, levando ao lançamento do icônico modelo Pro V1 em 2000. O Pro V1 se tornou extremamente popular entre golfistas de todos os níveis, devido à sua distância e controle excepcionais. Hoje é considerado a bola de golfe mais bem-sucedida de todos os tempos. Cada partida de golfe com o Pro V1 reafirma as inovações e a precisão que a Titleist traz para o esporte. Portanto, da próxima vez que você estiver no campo, pense em como a Titleist transformou nossa maneira de jogar e apreciar o golfe. Descubra o poder do ácido fólico na sua dieta. O ácido fólico, uma vitamina bem importante, está naturalmente presente em alimentos saborosos, como vegetais folhosos e frutas cítricas. Esse nutriente desempenha um papel fundamental no crescimento celular e é especialmente importante para mulheres grávidas, pois ajuda a prevenir sérios defeitos de nascimento. Para lidar com a falta de ácido fólico na população, nutricionistas frequentemente recomendam adicioná-lo a produtos processados amplamente consumidos. Por isso, você pode encontrá-lo em cereais, pães e até mesmo em alguns lanches. Ao enriquecer esses produtos do dia a dia, garantimos que mais pessoas recebam os nutrientes necessários sem mudar sua dieta. Na próxima vez que você pegar um prato de cereais ou um pedaço de pão, saiba que você não está apenas desfrutando de uma refeição saborosa, mas também aumentando a sua ingestão de ácido fólico.
Você está recebendo o suficiente desse nutriente importante na sua dieta diária? Difícil de acreditar, mas Scarlett Johansson beijou Sandra Bullock. Esse momento inesperado aconteceu no MTV Movie Awards em 2010 e ainda é comentado pelos fãs. Ambas as atrizes estavam no auge de sua popularidade, e o beijo brincalhão delas foi uma agradável surpresa para o público. Não foi apenas um beijo leve, foi uma atitude ousada que mostrou suas personalidades divertidas e deu mais brilho à cerimônia. Os fãs apreciaram a espontaneidade do momento, destacando que essas duas grandes atrizes são não só talentosas, mas também sabem entreter. Esse beijo se tornou um símbolo de amizade entre mulheres estrelas de Hollywood, quebrando a atmosfera competitiva comum na indústria. Ele gerou discussões sobre amizade, apoio e a importância de celebrar os sucessos umas das outras. Quem diria que um simples beijo poderia deixar uma marca tão duradoura na cultura pop? Difícil de acreditar, mas gêmeos podem ter pais diferentes. Esse fenômeno raro, conhecido como superfecundação heteropaternal, acontece quando uma mulher libera 2 óvulos em um único ciclo menstrual, e ambos são fertilizados por espermatozoides de parceiros diferentes. Embora pareça um enredo de filme de ficção científica, na vida real existem casos documentados desse fenômeno. Imagine a surpresa dos pais ao descobrirem que seus gêmeos têm pais biológicos diferentes. Isso pode ocorrer, por exemplo, se a mãe tiver relações íntimas com 2 homens em um curto espaço de tempo. Como resultado, um óvulo se encontra com o espermatozoide de um pai, e o outro com o de outro, resultando no nascimento de gêmeos geneticamente distintos. Embora seja um fenômeno muito raro, ocorre em cerca de 1 em cada 400 partos. Ele desafia nossa compreensão da dinâmica familiar e da genética. Você já se perguntou quais consequências isso pode ter para a história familiar e os registros médicos? Labirintos nos fascinam há séculos. Qual é o seu segredo? Eles simbolizam os caminhos da vida, desafiando nossa mente e nos entretendo de várias maneiras. Desde os antigos labirintos da mitologia grega até as modernas cercas vivas, essas estruturas misteriosas capturam nossa imaginação. Eles não são apenas uma forma de entretenimento, mas também desempenham um papel na psicologia, explorando como resolvemos problemas e tomamos decisões. Hoje, os labirintos estão em toda parte. Eles aparecem em videogames, tornando as missões mais emocionantes, e em testes de robótica, onde entender os caminhos ajuda a melhorar a navegação dos robôs. Pesquisadores também usam labirintos para estudar a navegação, ensinando como humanos e animais se orientam em situações complexas. É incrível como algo que parece um simples quebra-cabeça pode ser uma ferramenta para aprimorar nossas habilidades de resolução de problemas e criatividade. Então, da próxima vez que você se deparar com um labirinto, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está interagindo com um conceito antigo que une arte, ciência e experiência humana. O que você descobrirá em sua próxima aventura no labirinto? Prepare-se para se surpreender com a dieta do pássaro Watson. Essa incrível ave se alimenta de uma maneira única, que a diferencia de outras espécies. O pássaro Watson come principalmente folhas, que ele fermenta em um estômago especial com várias câmaras, assim como as vacas. Esse processo de fermentação ajuda o pássaro a digerir materiais vegetais duros e produz metano, o que lhe rendeu o divertido apelido de pássaro fedido. Quando esses curiosos filhotes crescem, algo interessante acontece. Eles perdem as garras, o que pode parecer estranho, mas isso os ajuda a se tornarem ótimos voadores. Ao amadurecer, eles conseguem manobrar habilidosamente entre as árvores. A capacidade do pássaro Watson de se adaptar e prosperar em uma dieta rica em folhas, enquanto desenvolve habilidades de voo, demonstra a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Não é surpreendente como os animais desenvolvem características únicas para sobreviver em seus ambientes. A combinação de uma dieta fermentada e habilidades especializadas de voo faz do pássaro Watson uma verdadeira maravilha da natureza. Difícil de acreditar, mas as barbas tinham seu preço. Em 1698, Pedro o Grande instituiu um imposto sobre as barbas para acostumar seus súditos ao estilo europeu de cuidados pessoais. Esse imposto incomum visava modernizar a sociedade russa e aproximá-la dos costumes ocidentais. Homens que desejavam manter suas barbas precisavam pagar um imposto, cujo valor variava conforme seu status social. Para garantir que a lei fosse cumprida, Pedro criou uma equipe policial especial que monitorava a situação.
Essa equipe podia até forçar a raspagem das barbas de quem se recusasse a pagar. A reação da sociedade foi mista. Muitos se opuseram, considerando isso uma violação da liberdade pessoal. No entanto, esse imposto estranho se tornou uma parte marcante dos esforços de Pedro para transformar a Rússia, destacando até onde ele estava disposto a ir pela modernização. Você consegue imaginar que, naquela época, sua barba poderia custar dinheiro? Você sabia que a algodão doce foi inventado por um dentista? Essa delícia tem uma história fascinante que começa em 1897, quando o dentista William Morrison se juntou ao confeiteiro John C. Wharton para criar essa guloseima. A invenção deles, inicialmente chamada de Fada do Algodão, apareceu pela primeira vez na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, conquistando os corações dos visitantes com sua aparência divertida e textura que derretia na boca. Imagine as multidões maravilhadas com nuvens de fios de açúcar transformados em uma forma fofa. Em 1921, o nome foi mudado para algodão doce, quando outro dentista, Joseph Lascaux, quis torná-lo ainda mais atraente. Essa iguaria se tornou parte essencial de festas e feiras em todo o mundo, trazendo nostalgia e alegria para muitos. Hoje, suas cores vibrantes e forma fofa ainda ocupam um lugar especial em nossos corações e nas celebrações. Então, da próxima vez que você saborear essa doce nuvem, lembre-se das mentes geniais por trás de sua criação. Um fato interessante sobre a opinião de Walt Disney. Walt Disney, o gênio criativo por trás da Disneylândia e de muitos filmes de animação amados, surpreendentemente não gostava de um de seus personagens, o Pateta. Apesar de o Pateta ter se tornado um ícone no mundo da Disney, Disney o considerava um personagem bobo. Sua aversão ao Pateta não era apenas um leve descontentamento, era tão sério que ele hesitou antes de incluí-lo em seus projetos. No entanto, Disney tomou a decisão louvável de manter o Pateta, pensando nos empregos de seus animadores. Ao manter o Pateta, Disney garantiu um trabalho estável para artistas talentosos. Isso destaca não apenas a dedicação de Disney à sua visão artística, mas também sua lealdade à equipe. É surpreendente pensar que a pessoa que criou personagens tão alegres como o Mickey Mouse tinha essa opinião sobre o Pateta. Que combinação de criatividade e responsabilidade. Vamos desvendar os mistérios de Stonehenge. Este antigo monumento, localizado na zona rural da Inglaterra, atrai pessoas há séculos. Stonehenge não é apenas um conjunto de pedras. É um monumento pré-histórico composto por enormes círculos de pedra, com pelo menos 5.000 anos de idade. O que o torna realmente fascinante é que as razões para sua construção continuam sendo debatidas entre historiadores e arqueólogos. Alguns acreditam que servia como um local de sepultamento, enquanto outros pensam que poderia ser um lugar para observações astronômicas relacionado aos solstícios e equinócios. Imagine pessoas há milhares de anos se reunindo ao redor dessas imensas pedras, talvez para marcar eventos importantes ou celebrar a mudança das estações. Com suas enormes pedras pesando várias toneladas, movê-las seria uma tarefa monumental, demonstrando as incríveis habilidades de engenharia das sociedades antigas. Apesar das muitas teorias, Stonehenge continua a guardar seus segredos, despertando a curiosidade de todos, de turistas a cientistas. O que você acha que era seu verdadeiro propósito? Essa escolha chocante salvou vidas em 11 de setembro. Em uma demonstração incrível do comportamento humano em situações de crise, mais de 90% dos sobreviventes dos ataques de 11 de setembro decidiram adiar a evacuação. Embora pareça que o instinto deveria ter feito as pessoas correrem, muitos gastaram momentos preciosos para salvar seus empregos, desligar computadores, trocar de sapatos ou até usar o banheiro. Isso ilustra um aspecto interessante da natureza humana. Em situações de emergência, as pessoas muitas vezes se agarram a rotinas e responsabilidades habituais. Por exemplo, alguns sentiam o peso de tarefas inacabadas ou o medo de perder um emprego importante, o que os levava a priorizar isso em vez de sua segurança imediata. Curiosamente, esse fenômeno mostra como nossa percepção de segurança pode ser ofuscada por preocupações cotidianas. No final, isso levanta uma questão importante. Em uma situação de crise, o que você colocaria em primeiro lugar? Sua segurança ou suas obrigações? Você sabia que palhaços podem causar verdadeiro medo? Esse fenômeno está relacionado ao efeito do vale inquietante, que descreve nossa preocupação com coisas que parecem quase humanas, mas que têm algo de estranho.
Os palhaços costumam ter características exageradas, como narizes grandes, sorrisos largos e rostos pintados, que podem parecer mais assustadores do que divertidos. Para muitas pessoas, essa aparência estranha provoca ansiedade ou até medo. Filmes de terror intensificaram essa reação, retratando palhaços como personagens assustadores, o que reforçou a ideia de que eles são mais ameaçadores do que amigáveis. A combinação de traços humanos e características estranhas pode gerar uma forte reação emocional. Então, se você ri ou fica muito assustado durante um número de circo, lembre-se de que há uma razão psicológica por trás do porquê algumas pessoas não conseguem conter o medo ao ver um palhaço. Será que os palhaços continuarão a nos perseguir na cultura popular? Um fato interessante sobre o svódio da China. Este é um prato único da província de Hubei, que eleva o almoço a um novo nível. Em vez de servir a comida de forma tradicional, os convidados recebem pedras fritas com óleo e temperos. Qual é a graça? As pedras não são para comer. As pessoas as chupam para apreciar os aromas e depois as cuspem. Essa experiência culinária inusitada se tornou popular nas redes sociais, onde amantes da comida compartilham suas tentativas de experimentar o svódio, despertando curiosidade e interesse. Muitos acham fascinante que o prato esteja ligado ao processo de degustação, mas não ao consumo, refletindo o lado divertido da culinária chinesa. Essa maneira divertida e interativa de comer visa envolver os convidados em conversas, permitindo que compartilhem suas impressões e risadas, trazendo alegria às suas refeições. Enquanto as redes sociais se enchem de vídeos e reações, o svódio destaca a inovação e a criatividade dos pratos tradicionais, tornando-se uma experiência obrigatória para os amantes de aventuras gastronômicas. O que acontece se você comer muita carne de porco? A carne de porco é popular em todo o mundo, mas é importante considerar seu impacto na saúde, especialmente na saúde do cérebro. Estudos mostram que o consumo excessivo de carne de porco pode estar ligado a certos problemas de saúde, incluindo a diminuição das funções cognitivas. Pratos tradicionais como o curry frequentemente contêm carne de porco, e embora sejam muito saborosos, é importante apreciá-los com moderação. Os ingredientes usados nesses pratos, como especiarias e cremes, podem ser sofisticados, mas uma quantidade excessiva de carne pode afetar negativamente seu cérebro. Também é importante como a carne de porco é preparada. A cura e o processamento podem adicionar sódio e conservantes, que não são benéficos para a saúde geral. Isso não significa que você deve eliminar completamente a carne de porco. Em vez disso, pense em equilibrar sua dieta, incluindo muitas frutas, vegetais e grãos integrais para apoiar a saúde. Então, da próxima vez que você desfrutar de um prato com carne de porco, preste atenção ao tamanho das porções e à frequência de consumo. Seu cérebro agradecerá. É verdade que existem escolas florestais na Suécia? Absolutamente. Na Suécia, as escolas florestais oferecem uma maneira incrível de ensinar as crianças ao ar livre, longe das salas de aula tradicionais. Em qualquer clima, esses espaços educacionais ao ar livre incentivam as crianças a se envolverem em experiências práticas, explorando a natureza e desenvolvendo habilidades importantes. Brincando e aprendendo entre as árvores, os alunos se tornam mais confiantes e resilientes, transformando desafios em aventuras emocionantes. Imagine aprender ciências ao explorar insetos ou entender matemática medindo gravetos na floresta. Essa abordagem única não só desperta a curiosidade, mas também desenvolve o espírito de equipe e habilidades de resolução de problemas, enquanto as crianças trabalham juntas para se orientar no ambiente. Com foco na exploração, as escolas florestais ajudam as crianças a se conectarem com a natureza e a se tornarem aprendizes flexíveis, preparando-as para o futuro de uma forma envolvente e interessante. Outros países adotarão esse modelo inspirador. Você sabia que a falta de sono pode enganar seu cérebro? Quando não dormimos o suficiente, nosso cérebro pode passar por algo incrível chamado microssonos. Esses são breves momentos de sono que duram apenas alguns segundos e acontecem sem que percebamos. Os microssonos são uma forma do cérebro fazer uma pausa rápida para manter funções importantes. Quando você está cansado, como após uma noite sem dormir ou uma semana estressante, seu cérebro pode piscar entre a realidade e o sono, mesmo quando está fazendo algo importante, como dirigir ou trabalhar. Essa reação de proteção pode parecer estranha, mas mostra como o sono é essencial para nossa mente. Na verdade, a falta de sono adequado pode afetar sua atenção, memória e tomada de decisões. Na próxima vez que você sentir a cabeça pesada,
Lembre-se de que seu cérebro está tentando mantê-lo alerta, mesmo nesses breves momentos de descanso. Que tal priorizar uma boa noite de sono? Você me ouve nos últimos momentos? Pesquisas recentes revelam um fato interessante sobre o processo de morte. A última parte do cérebro a perder sua função está relacionada à audição. Isso significa que, mesmo se aproximando da morte, a pessoa pode estar ciente do que acontece ao seu redor e ouvir as conversas, mesmo que não consiga responder ou mostrar que entende. Muitas vezes, isso faz com que as famílias não percebam que seus entes queridos podem captar o que é dito, o que é ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Profissionais de saúde incentivam os familiares a falarem suavemente e compartilharem memórias com aqueles que estão próximos do fim da vida. Saber que alguém pode ouvir você mesmo, nos últimos momentos, abre a possibilidade de conexões emocionais profundas. Isso também levanta questões importantes sobre como nos comunicamos e expressamos amor em momentos tão delicados. Não é incrível como nossos sentimentos podem persistir mesmo em tempos difíceis? Por que John Marshall Harlan é importante hoje? John Marshall Harlan, um destacado juiz da Suprema Corte, é frequentemente chamado de Grande Dissidente por suas poderosas opiniões divergentes. Ele atuou de 1877 a 1911 e muitas de suas visões contradiziam a maioria das decisões do tribunal. Por exemplo, em casos relacionados aos direitos civis e às liberdades individuais, Harlan enfatizava a justiça, mesmo quando seus colegas não concordavam. Suas crenças muitas vezes se tornavam relevantes apenas com o tempo, pois a história mostrou que suas ideias estavam corretas. Hoje, o legado de Harlan continua a inspirar aqueles que lutam por justiça e igualdade. Muitos estudiosos do direito consideram suas opiniões divergentes como elementos importantes do direito americano, destacando a importância da perseverança em suas convicções, mesmo quando estão sozinhos. A dedicação de Harlan nos lembra que a justiça não é apenas uma vitória, são ideais que buscamos e a influência de nossas vozes na formação do futuro. Você consegue adivinhar o que realmente ajuda os tardígrados a sobreviver? Os tardígrados, frequentemente chamados de ursos d'água, são criaturas minúsculas e resistentes que surpreendem os cientistas com suas incríveis habilidades de sobrevivência. Esses animais microscópicos conseguem suportar temperaturas extremas, desde quase o zero absoluto até mais de 300 graus Fahrenheit. Mas não para por aí. Os tardígrados também conseguem resistir à radiação prejudicial, altas pressões e até mesmo ao vácuo do espaço. Seu segredo é um processo único chamado criptobiose, onde eles entram em um estado de dormência, reduzindo seu metabolismo a quase zero. Nesse estado, eles perdem a maior parte da água e se encolhem em uma bolinha, o que lhes permite sobreviver nas condições mais adversas. Pesquisadores estudam essas habilidades incríveis para entender como a vida pode existir além da Terra e como se proteger de condições extremas em nosso planeta. Não é surpreendente que criaturas tão pequenas guardem segredos tão grandes sobre a sobrevivência? Descubra o nome incrível por trás da beleza de Taiwan. Taiwan, conhecido como Formosa, recebeu esse nome de exploradores portugueses no século XVI. O nome Formosa significa bonita, refletindo perfeitamente as paisagens deslumbrantes e a vibrante cultura da ilha. Com suas montanhas verdes, costas magníficas e cidades cheias de vida, Taiwan é um tesouro de maravilhas naturais e rica história. Os portugueses, encantados com sua beleza, deram-lhe esse nome, que perdura há séculos. Hoje, Taiwan é famoso não apenas por suas paisagens, mas também por sua comida deliciosa, pessoas amigáveis e uma fascinante mistura do tradicional com o moderno. Desde os movimentados mercados noturnos até as tranquilas plantações de chá, cada canto da ilha conta sua própria história. Não é incrível que um nome tão bonito tenha surgido de exploradores que se maravilhavam com seu encanto? Taiwan realmente faz jus ao seu nome, convidando os aventureiros a explorar sua beleza. A maioria das pessoas não sabe, mas não há celulares nos sonhos. Isso é surpreendente. Pesquisas mostram que, embora muitos de nós sonhemos com experiências clássicas como cair ou voar, dispositivos móveis raramente aparecem nesses sonhos. Por que isso acontece? A resposta está na evolução do nosso cérebro nos últimos 300 mil anos. Os celulares são uma adição recente à nossa vida e não carregam o mesmo peso emocional que experiências mais antigas. Nossos sonhos frequentemente refletem o que moldou nossa existência, como elementos da natureza e interações humanas.
Como os dispositivos móveis não desempenham um papel significativo na experiência de nossos antepassados, eles não aparecem em nossos sonhos. Essa ausência destaca como nossa mente prefere temas familiares, em vez de novas tecnologias. Então, da próxima vez que você for dormir, não se surpreenda se você estiver voando pelo céu ou caindo, em vez de rolando a tela do celular. Surpreendente, mas a cor amarela realmente afeta seu humor e memória. A cor amarela tem um poder único que chama a atenção e melhora o ânimo. Não é à toa que vemos amarelo em todo lugar, desde ônibus escolares até placas de aviso. Essa cor vibrante é conhecida por estimular a atividade mental e melhorar a memória, o que a torna popular em instituições de ensino. Pesquisas mostram que quando as pessoas veem amarelo, se sentem mais energizadas e dispostas. Por isso, o amarelo é frequentemente escolhido para cadernos e anúncios. Ele chama a atenção e destaca informações. Além disso, na natureza, o amarelo aparece em flores e frutas, atraindo tanto animais quanto pessoas. Então, da próxima vez que você ver um objeto amarelo brilhante, lembre-se de que não é apenas uma cor. É uma ferramenta feita para evocar emoções e aumentar sua percepção. Por que você acha que o amarelo é tão comum ao nosso redor? Você não vai acreditar quando Tommy McDonald marcou seu gol recorde. Em 2002, durante um emocionante jogo entre Bradford City e Wimbledon, Tommy McDonald surpreendeu torcedores e jogadores ao marcar o gol mais rápido da história do futebol profissional. Imagine um jogo onde os jogadores acabaram de se posicionar. Em apenas 2,8 segundos, a bola já estava na rede. Esse momento incrível aconteceu logo após o apito do árbitro, mostrando a velocidade e precisão impressionantes de McDonald. Assim que o jogo começou, McDonald fez seu movimento instantaneamente, pegando os adversários de surpresa. Esse gol recorde não apenas destacou sua habilidade excepcional, mas também garantiu seu nome na história do futebol. Torcedores ao redor do mundo ainda celebram essa conquista incrível, refletindo sobre como uma ação tão rápida pôde acontecer em campo. Você consegue imaginar a atmosfera eletrizante no estádio naquele momento? Com entusiasmo, os fãs de futebol continuam a discutir o talento extraordinário de McDonald e a velocidade com que ele alcançou esse resultado fenomenal. Muitos não sabem, mas vulcões podem cozinhar. O restaurante El Diablo, na Espanha, oferece uma experiência gastronômica verdadeiramente única, utilizando o calor natural de um vulcão ativo. Localizado na pitoresca ilha de Lanzarote, o El Diablo aproveita ao máximo a paisagem vulcânica para preparar carnes e vegetais, tornando os pratos não apenas saborosos, mas também ecológicos. O calor vulcânico, que atinge cerca de 400 graus Celsius, permite que os chefes cozinhem pratos deliciosos sem utensílios de cozinha tradicionais. Imagine-se ao ar livre, desfrutando de vistas deslumbrantes da paisagem vulcânica, enquanto prova a comida preparada com a energia da própria terra. Essa abordagem inovadora não só dá um sabor especial aos pratos, mas também mostra a beleza e a força da natureza em cada garfada. Então, se você algum dia estiver em Lanzarote, por que não se deliciar com essa iguaria vulcânica única? Você sabia que Jimmy Carter foi um agricultor de amendoim? Antes de se tornar o 39º presidente do EUA, Jimmy Carter cultivou amendoim por muitos anos em sua fazenda familiar na Geórgia. Essa experiência única moldou suas visões sobre a agricultura e a vida rural. Sua fazenda, localizada na cidade de Plains, não era apenas um negócio. Representava gerações de trabalho duro e dedicação. Carter se orgulhava de cultivar amendoim de alta qualidade, frequentemente ressaltando a importância da agricultura e da economia local durante sua campanha e presidência. Após deixar a presidência, ele continuou a defender a agricultura e práticas sustentáveis, compartilhando suas experiências com outros. Essa conexão com a terra e seu trabalho árduo o tornaram próximo de muitos americanos, já que ele frequentemente falava sobre as dificuldades e vitórias da vida no campo. A trajetória de Carter, de um pequeno agricultor de amendoim à Casa Branca, é um testemunho de suas raízes e da influência da América rural na liderança nacional. O que você acha que a experiência dele como agricultor influenciou sua política? Você pode acreditar que o símbolo do infinito é tão antigo? Esse símbolo icônico, que se parece com um 8 deitado, foi criado pelo matemático inglês John Wallis em 1655. Wallis tinha uma mente brilhante em matemática e queria expressar a ideia de algo infinito ou sem limites.
O símbolo passou a representar não apenas conceitos matemáticos, mas também ideias de eternidade e ilimitada em várias culturas ao redor do mundo. Imagine como uma forma simples pode transmitir significados tão profundos. Ao longo dos séculos, o símbolo do infinito encontrou seu lugar na arte, na joalheria e na cultura popular, sendo frequentemente usado para simbolizar amor eterno ou o ciclo infinito da vida. O próprio conceito de infinito fascina. Ele desafia nossa compreensão de números e espaço, abrindo áreas de pensamento onde as limitações tradicionais não se aplicam. Então, da próxima vez que você ver esse pequeno círculo, lembre-se de que é mais do que apenas um símbolo. É um portal para infinitas possibilidades na matemática e além. Por que os hot dogs Nathans nos fazem sorrir? Tudo começou em 1916, quando Nathan Handwerker abriu sua pequena loja de hot dogs em Coney Island, Nova York. Para convencer os clientes de que seus deliciosos e baratos hot dogs eram seguros, Nathan teve uma ideia engenhosa. Ele contratou homens de jaleco para comer seus hot dogs, dando a impressão de que eram aprovados por especialistas. Essa estratégia divertida e inusitada chamou a atenção e atraiu clientes para sua loja, resultando em um grande aumento nas vendas. Com o passar dos anos, Nathan's Famous se tornou um símbolo americano querido, vendendo milhões de hot dogs todo ano, nos quentes meses de verão e em grandes eventos como o concurso anual de comer hot dogs, Nathan's no Dia da Independência. A cada mordida, você não apenas saboreia um lanche delicioso, você se torna parte de uma rica história que mantém o espírito do verão vivo por mais de um século. E se a IA pudesse reinventar seus personagens de desenho animado favoritos? Recentemente, a inteligência artificial foi usada para criar versões ultra-realistas dos personagens dos Simpsons, mostrando o quão avançadas estão as tecnologias de design de personagens. Imagine Homer, Marge e seus amigos saindo da tela com traços e emoções reais. Essa aplicação inovadora da IA não só destaca a criatividade dos artistas, mas também abre novas oportunidades para os animadores. Analisando diversos episódios e cenas icônicas, a IA pode imitar os estilos e características únicas que tornam esses personagens tão queridos. Basta imaginar um futuro onde seus personagens de animação favoritos possam evoluir de maneiras que nunca pensamos. Com o avanço do aprendizado de máquina e do processamento de imagens, o potencial da IA na animação parece promissor. À medida que a tecnologia continua a se desenvolver, podemos ver histórias ainda mais dinâmicas. O que isso significará para o futuro da animação e das indústrias criativas? Estamos prontos para aceitar essa combinação de arte e tecnologia? Um fato interessante sobre Vitaly Klitschko. Este campeão mundial de boxe peso pesado teve uma carreira incrível, na qual nunca foi derrubado, o que destaca suas habilidades excepcionais e resistência. Imagine como é lutar no ringue contra adversários fortes e manter o equilíbrio a cada vez. Klitschko teve uma taxa de nocautes de 87%, o que significa que quase 9 em cada 10 vitórias foram por nocaute. Essa estatística impressionante não só ressalta sua força, mas também sua habilidade estratégica no esporte. Sua capacidade de evitar quedas e vencer adversários lhe rendeu a reputação de um dos maiores pesos pesados de todos os tempos. Fãs e jovens boxeadores o admiram, valorizando sua dedicação e perseverança. A história de Vitaly Klitschko é inspiradora, mostrando que com esforço e determinação é possível alcançar o topo. Então, da próxima vez que você assistir a uma luta de boxe, pense em Klitschko e seu legado impressionante. Você conseguiria lidar com a pressão do ringue como ele fez? Vamos revelar a verdade sobre a sinestesia com a fita de notícias. Esse estado incrível permite que algumas pessoas vejam legendas para os sons. Imagine ouvir alguém falando e traduzir a voz dele em um texto colorido e em movimento na sua mente. Pesquisas do Instituto do Cérebro de Paris mostram que essas legendas mentais podem até mudar de cor ou tamanho dependendo das emoções do falante. Por exemplo, se alguém está animado, as palavras podem aparecer em cores vibrantes, enquanto um tom triste pode torná-las mais apagadas. O mais interessante é que cerca de 1/3 das pessoas com essa habilidade única têm parentes que também a experimentam, sugerindo uma possível conexão genética. Embora seja raro, esse fenômeno acrescenta uma camada rica à forma como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor, combinando experiências auditivas e visuais de uma maneira surpreendente.
Você consegue imaginar como é viver conversas cotidianas assim? E se eu disser que partidas de xadrez podem mudar vidas? O Campeonato Mundial de Xadrez de 1984, entre Garry Kasparov e Anatoly Karpov, não foi apenas uma competição, durou 5 meses e 5 dias. À medida que a intensa batalha prosseguia, ficou claro que a pressão sobre os jogadores era enorme. O presidente Florencio Campomanes tomou a decisão polêmica de interromper a partida, citando problemas de saúde de ambos os competidores. Curiosamente, Karpov perdeu cerca de 10 quilos durante esse duelo maratona, o que destaca o quão exaustivo pode ser o xadrez em alto nível. Apesar do desejo de continuar, o término repentino da partida chocou tanto os espectadores quanto os jogadores. Este campeonato não apenas demonstrou a habilidade e o pensamento estratégico de dois gigantes do xadrez, mas também gerou debates sobre a pressão que os atletas enfrentam em um ambiente competitivo. Quem poderia imaginar que uma partida de xadrez poderia provocar discussões tão profundas sobre saúde, resistência e a essência da competição? Você vai se surpreender ao saber que a Antártica está congelando. O frio extremo na Antártica não é apenas por sua localização ao sul. Vários fatores únicos contribuem para suas temperaturas baixas. Primeiro, a Antártica está a uma altitude muito alta, frequentemente acima de 3.000 metros, o que significa que o ar é muito mais rarefeito e frio. Além disso, no inverno, o continente recebe pouca luz solar, o que significa que quase não há calor para aquecer. Por fim, as vastas extensões de gelo brilhante que cobrem a Terra desempenham um papel importante em manter o frio. O gelo tem alta capacidade de reflexão, o que significa que reflete a luz solar de volta ao espaço, em vez de absorvê-la. Essa combinação de grande altitude, falta de luz solar e superfícies refletoras cria um dos lugares mais frios da Terra. Então, da próxima vez que você pensar na Antártica, lembre-se de como suas características únicas trabalham juntas para manter esse frio. E se eu falasse sobre o valor das ruínas na arquitetura? O valor das ruínas é uma ideia fascinante que influencia a forma como certos edifícios são projetados. Arquitetos que adotam essa visão criam construções com foco na estética, mesmo quando estão em deterioração. Imagine uma linda igreja antiga ou um castelo em ruínas que ainda mantém seu charme apesar de seu estado. Essa abordagem não apenas destaca a beleza da destruição, mas também assegura que, se o edifício desmoronar, ele deixará ruínas impressionantes que exigem pouca manutenção. Usando materiais duráveis e um design cuidadoso, os arquitetos podem criar espaços que resistem ao teste do tempo, convidando futuras gerações a apreciar a arte. O valor das ruínas desafia as ideias tradicionais de permanência, nos incentivando a encontrar beleza na natureza efêmera dos edifícios. Essa perspectiva pode mudar nossa percepção sobre locais históricos e seu significado em nosso mundo moderno. Quando um tornado pode ser perigoso? Um tornado estacionário pode parecer parado, mas na verdade ele pode estar se movendo em sua direção. Embora pareça imóvel, o tornado pode ganhar força com as mudanças nos ventos e na pressão. Isso significa que ele pode se aproximar sem que você perceba. Quando um alerta de tornado é emitido, é melhor ser cauteloso. Se você vê um tornado ou ouve um barulho familiar, não hesite. Procure abrigo imediatamente. Os lugares mais seguros geralmente estão dentro de um prédio resistente, preferencialmente no porão ou em um cômodo no andar de baixo, longe das janelas. Fique atento às atualizações do tempo e aos alertas. Isso pode salvar sua vida. Você está preparado para o clima severo e seus perigos ocultos? Adivinhe o que realmente define a altura do Mauna Kea. Este incrível vulcão, conhecido como o Gigante Adormecido do Hawaii, se eleva a impressionantes 10.000 metros do fundo do oceano até seu pico. Embora apenas 400 metros estejam visíveis acima das ondas, sua surpreendente base subaquática o torna a montanha mais alta da Terra, superando o Everest em mais de 1 quilômetro. O Mauna Kea impressiona não apenas por sua altura. Ele também desempenha um papel importante na cultura havaiana e na astronomia. No cume da montanha estão observatórios de classe mundial, que aproveitam a grande altitude e o céu limpo para observar as estrelas. Seu ecossistema único abriga plantas e animais raros, tornando-o um tesouro ecológico. A subida ao Mauna Kea oferece vistas deslumbrantes e a oportunidade de apreciar a beleza tranquila da paisagem havaiana.
Portanto, da próxima vez que você pensar em montanhas altas, lembre-se de que a verdadeira altura do Mauna Kea está escondida sob a superfície do oceano. Adivinhe qual empresa compra mais fogos de artifício? O governo do Zhiriakmai-Shiwa é o maior comprador de explosivos do mundo, principalmente para operações militares e projetos de construção. Mas você pode se surpreender ao saber que a Disney ocupa o segundo lugar. A Disney ilumina o céu com espetáculos pirotécnicos em seus famosos parques, como Disneyland e Disney World. A magia dessas apresentações noturnas não é barata. A Disney investe milhões de dólares todos os anos para encantar seus visitantes. Essa busca por apresentações emocionantes destaca a importância do entretenimento em nossas vidas. Assim, enquanto o governo se concentra na segurança nacional e na infraestrutura, a Disney encanta milhões, iluminando o céu noturno. Quem diria que um destino tão amado pelas famílias desempenha um papel tão grande no mercado de explosivos? Você sabia que as plantas podem limpar a poluição? Algumas plantas incríveis, conhecidas como hiperacumuladoras, conseguem absorver e armazenar metais pesados do solo contaminado. Essa habilidade extraordinária permite que elas sobrevivam em condições onde a maioria das outras plantas não consegue. Quando essas plantas crescem em áreas poluídas, elas atuam como uma equipe natural de limpeza, removendo substâncias nocivas como chumbo, cádmio e arsênio do solo. Cientistas estão investigando como podemos usar esse processo natural para restaurar terras degradadas e melhorar o meio ambiente. Esse método, chamado fitorremediação, oferece uma maneira econômica e ecológica de combater a poluição do solo, em comparação com os métodos tradicionais de limpeza. Ao utilizar essas plantas, não apenas ajudamos a natureza, mas também criamos lugares mais seguros para a vida selvagem e para as futuras gerações. Não é incrível como algo tão simples pode ajudar a curar nosso planeta? Você não vai acreditar no que está ligado a peixes e estrogênio. A presença de substâncias químicas semelhantes ao estrogênio, incluindo medicamentos como anticoncepcionais, em nossos corpos d'água, causa mudanças surpreendentes e preocupantes nos machos dos peixes. Cientistas descobriram que essas substâncias entram em rios e lagos através de esgotos e drenagens agrícolas. Quando os machos dos peixes são expostos a esses compostos estrogênicos, seus corpos começam a desenvolver características femininas, um fenômeno conhecido como feminização. Isso pode incluir o crescimento de ovos em seus testículos, alterando suas capacidades reprodutivas. As mudanças nas populações de peixes podem impactar negativamente todo o ecossistema aquático, afetando não apenas a vida selvagem, mas também as indústrias pesqueiras e as comunidades que dependem desses peixes para alimentação e renda. Compreender como nossas ações afetam esses seres é extremamente importante. O que podemos fazer para protegê-los e manter nossas águas limpas? Descubra os segredos da Ponte Kaju, no Irã. Esta incrível construção, erguida no século X, não é apenas uma passagem sobre o rio Zayandé. A Ponte Kaju, com suas impressionantes 23 arcos, demonstra a habilidade e o engenho da época. Curiosamente, ela também funciona como uma represa, controlando habilmente o fluxo do rio. A ponte ajudou a proteger Isfahan de inundações sazonais e secas, graças à sua engenharia hidráulica inovadora. Ao caminhar pela ponte, você poderá admirar seus belos azulejos e ouvir os suaves sons da água abaixo. Este ícone não é apenas uma conquista arquitetônica, é um testemunho da antiga inventividade e do espírito artístico da civilização persa. Se você se interessa por história, arquitetura ou simplesmente busca um lugar pitoresco, a Ponte Kaju reflete a essência do rico patrimônio cultural de Isfahan. Você já caminhou por uma ponte que conta uma história tão fascinante? Acredite ou não, mas rosas voaram no espaço. Em 1998, uma linda rosa fez uma emocionante viagem a bordo do ônibus espacial Discovery. A NASA queria descobrir se as condições extremas do espaço alterariam os aromas das flores, que normalmente são criados pela interação das células com o ambiente. Os cientistas esperavam que, ao estudar como a rosa sobreviveu e se adaptou à gravidade zero, pudessem descobrir novos aromas que poderiam ser transformados em perfumes únicos. Ao voltar para a Terra, a rosa trouxe não apenas memórias de suas aventuras, mas também contribuiu para o mundo das fragrâncias. Os dados coletados durante esse experimento espacial ajudaram a criar perfumes completamente novos, com aromas que são, literalmente, de outro mundo. Imagine como é inspirar a fragrância de um perfume com conexões espaciais.
É como levar um pedaço da história do espaço com você. Essa fascinante combinação de ciência e arte mostra como a pesquisa pode levar a descobertas incríveis. Então, da próxima vez que você sentir um aroma agradável, lembre-se de que ele pode ter raízes cósmicas. Incrível, mas é verdade. O champanhe era arriscado. Nos primeiros dias da produção de champanhe, essa bebida tão amada recebeu o assustador apelido de vinho do diabo. Esse nome preocupante surgiu devido ao sério perigo. As garrafas, sob alta pressão por causa da fermentação, podiam explodir. Imagine, monges habilidosos, buscando a perfeição na vinificação, enfrentavam a terrível ameaça de estilhaços de vidro enquanto trabalhavam em suas adegas. O processo de fermentação instável era um culpado imprevisível, frequentemente levando a acidentes que podiam ferir ou até matar. Apesar desses perigos, os monges não desistiram, vendo potencial na efervescência do champanhe. Sua coragem valeu a pena, transformando essa bebida perigosa em um símbolo de celebração e alegria em todo o mundo. Então, da próxima vez que abrir uma garrafa, lembre-se dos valentes monges que domaram o vinho do diabo e o transformaram em um prazer espumante que apreciamos hoje. E se eu te disser que há 2.000 serial killers ativos no país? Essa chocante estimativa é de Thomas Hardgrove, um ex-jornalista que criou um extenso banco de dados para rastrear essas pessoas perigosas. O trabalho de Hardgrove revela uma realidade assustadora. Muitos serial killers vivem entre nós, muitas vezes se misturando com a vida cotidiana e evitando serem descobertos por anos. Suas pesquisas mostram que, embora alguns possam pensar que serial killers são raros, a situação é muito mais preocupante, considerando que um grande número desses criminosos pode estar agindo em comunidades por todo os Estados Unidos. É importante que o público e as autoridades permaneçam atentos. As conclusões de Hardgrove servem tanto como um alerta, quanto como um lembrete da luta contínua para reconhecer e combater essas ameaças ocultas. Com as mudanças nas estatísticas de criminalidade, será que uma maior atenção e novas tecnologias podem ajudar a identificar essas pessoas antes que elas ataquem novamente? Ele realmente domina artes marciais e direção. Para ter sucesso em filmes de ação, as estrelas frequentemente passam por um treinamento intenso, e este ator não é exceção. Ele se submete a rigorosos treinos de artes marciais, aprimorando suas habilidades de combate para que cada golpe pareça realista na tela. Mas isso não é tudo. Ele também pratica direção em alta velocidade, aperfeiçoando a arte de manobrar carros em altas velocidades. Esse nível de dedicação não só aumenta a tensão nas cenas de ação, mas também demonstra sua paixão e habilidade. Enquanto muitos atores contam com dublês nesses momentos intensos, ele se orgulha de realizar muitos de seus próprios truques, o que confere uma autenticidade única às suas performances. Combinando artes marciais com perseguições em alta velocidade, ele cria uma experiência cinematográfica emocionante que mantém os espectadores na ponta da cadeira. Como ele consegue se manter tão em forma e focado durante todo esse treinamento? Descubra o encantador mundo dos cavalos Falabella. Essa raça única de mini-cavalos, originária da Argentina, combina todas as características incríveis dos cavalos comuns, mas em um tamanho compacto. Imagine um cavalo que é amigável, encantador e fácil de cuidar. Esses pequenos se tornam ótimos companheiros. Em média, eles atingem apenas 76 centímetros de altura, tornando os Falabella ideais para quem não tem espaço para um cavalo grande, mas deseja um amigo majestoso. Eles prosperam em lares amorosos e frequentemente formam laços fortes com seus donos, o que os torna excelentes para famílias e pessoas solteiras. Seu caráter dócil e travessuras brincalhonas podem trazer alegria a qualquer dia. Além disso, seu tamanho é perfeito para crianças aprenderem a cuidar de cavalos de forma segura. Portanto, se você está procurando uma estrela para zoológicos de contato ou um complemento único para sua família, esses encantadores cavalos pequenos definitivamente merecem sua consideração. Prepare-se para se surpreender com a história do Pizza.com. Em 1994, Chris Clark fez um movimento inteligente ao comprar o domínio Pizza.com por apenas $20 por ano. Naquela época, a internet estava apenas começando e muitos subestimavam o valor dos nomes de domínio. Clark inicialmente planejou usá-lo para seu negócio de consultoria, mas não imaginava o quão popular esse nome se tornaria. Avançando para 2008, esse pequeno investimento trouxe um enorme retorno quando ele vendeu o domínio em um leilão por incríveis $2,6 milhões. Essa venda impressionante destaca o quão valiosos podem ser os nomes de domínio
e como eles podem se tornar verdadeiros ativos ao longo do tempo. Pense que algo tão simples como um nome pode levar a tanta riqueza. A história do Pizza.com não apenas reflete o crescimento da era digital, mas também serve como uma lição sobre como encontrar oportunidades no mundo online. Quem sabe qual será o próximo nome de domínio valioso a surgir? Você já explorou os incríveis fenômenos climáticos de Titã? Titã, a maior lua de Saturno, se destaca em nosso sistema solar por ter um ciclo hidrológico muito parecido com o da Terra. Assim como em nosso planeta, Titã possui lagos, rios e nuvens, mas em vez de água, eles são preenchidos com metano e etano líquidos. Essa semelhança impressionante permite que os cientistas estudem processos químicos prebióticos que podem oferecer pistas sobre o início da vida. A densa atmosfera desempenha um papel crucial, criando sistemas climáticos que provocam chuvas de metano que escorrem para seus vastos lagos de gelo. Os pesquisadores estão empolgados, pois entender o ciclo único de Titã pode nos dar uma ideia das condições que existiam na Terra primitiva e de como a vida pode ter surgido. Titã não é apenas uma lua fria e distante, ela oferece uma visão fascinante de como podem ser outros mundos. Ao continuar a explorar essa intrigante lua de Saturno, podemos revelar os segredos da vida no universo. Acredite ou não, mas Titi tinha outros planos. Em uma reviravolta inesperada, no zoológico de Londres, a encantadora panda gigante, Titi, foi enviada a Moscou com uma missão: acasalar com um macho da espécie e ajudar a aumentar a população desse animal em perigo de extinção. No entanto, tudo saiu diferente do esperado. Em vez de responder aos avanços de seu potencial parceiro, Titi decidiu demonstrar seu afeto pelo tratador do zoológico. Esse comportamento inesperado, conhecido como manifestação sexual completa, deixou os cuidadores perplexos. Isso ressalta que os animais podem ter suas próprias preferências e surpresas. A história de Titi nos lembra que a natureza nem sempre segue as regras que estabelecemos, mostrando a rica individualidade dos animais e sua imprevisibilidade. É um leve lembrete de que o amor pode assumir diferentes formas, até mesmo no mundo animal. Imagine acordar com o cheiro de wasabi. Essa experiência única é possível graças a um alarme de fumaça, desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência auditiva. Inventado no Japão, esse dispositivo inovador utiliza vapor de wasabi para alertar sobre perigos ao detectar fumaça ou fogo. Alarmes de fumaça tradicionais dependem de som, o que nem sempre é eficaz. Ao liberar um forte e intenso cheiro de wasabi no ar, o alarme consegue acordar até os mais profundos sonhadores. Essa aplicação inteligente da tecnologia destaca a importância da segurança e mostra como podemos adaptar dispositivos do dia a dia para diferentes necessidades. O alarme de wasabi é um ótimo exemplo de pensamento fora da caixa, pois combina elementos culinários com soluções de segurança. Imagine a sensação de alívio ao saber que o cheiro de wasabi pode te proteger de perigos. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar soluções ainda mais criativas para criar um ambiente seguro e inclusivo para todos. As aranhas são fábricas incríveis de seda, produzindo diferentes tipos de seda, cada um com suas funções. Desde a construção de teias até o paraquedismo, as aranhas usam sua seda de forma impressionante. O paraquedismo é um método interessante, onde filhotes de aranha soltam fios de seda que capturam o vento, permitindo que viajem longas distâncias. Essa habilidade incrível mostra não apenas sua engenhosidade, mas também as propriedades surpreendentes da seda de aranha. Você sabia que a seda de aranha é mais forte que o aço quando comparada em diâmetros iguais? Ela também é mais elástica que o Kevlar, o que a torna um objeto de interesse para cientistas que estudam biomimética. Pesquisadores buscam reproduzir suas características únicas para aplicações na medicina, como em suturas que se esticam sem romper, e em materiais resistentes na engenharia. Ao mergulharmos mais fundo nos segredos da seda de aranha, descobrimos não apenas uma maravilha da natureza, mas também potenciais inovações que podem mudar nosso mundo. Já pensou em uma floresta mágica de pinheiros na Polônia? Perto da vila de Gryfino, há um lugar único que atrai visitantes, uma floresta com cerca de 400 pinheiros, cada um com uma curva peculiar de 90 graus na base do tronco. Essas árvores estão misteriosamente voltadas para o norte, criando um efeito visual impressionante que desperta curiosidade e especulação. O que causou esse fenômeno estranho?
Algumas teorias sugerem que é resultado da intervenção humana, como o dobramento das árvores por lenhadores antigos. Outros acreditam que a forma incomum pode ter surgido devido a fatores naturais, como neve ou vento forte. Seja qual for a causa, a floresta se tornou uma atração popular para amantes da natureza, fotógrafos e aventureiros em busca de desvendar esse mistério botânico. Imagine caminhar por essa paisagem mágica, onde cada árvore conta sua própria história do passado. Talvez essa floresta guarde segredos que esperam para ser descobertos. Você pode se surpreender. A velocidade da luz é inatingível. A teoria da relatividade de Albert Einstein trouxe uma ideia revolucionária sobre quão rápido podemos viajar. Segundo essa teoria, embora possamos nos mover mais devagar ou até hipoteticamente mais rápido que a luz, alcançar a velocidade da luz continua sendo uma tarefa impossível. Imagine que você está correndo pelo universo a uma velocidade incrível, mas assim que se aproxima desse limite, as leis da física entram em ação e não permitem que você o ultrapasse. Por que isso acontece? Tudo se resume à energia. Ao se aproximar da velocidade da luz, sua massa realmente aumenta, o que significa que você precisaria de uma quantidade infinita de energia para continuar se movendo. Isso é realmente um desafio colossal. Portanto, viajar à velocidade da luz pode ser um sonho de ficção científica, mas, na nossa realidade, é mais um obstáculo cósmico. Não é surpreendente pensar que mesmo nos vastos espaços do cosmos existem limites que não podemos superar. Imagine viver sem fuso horário no Polo Sul. Esse lugar único não segue um fuso horário específico, como a maioria dos outros lugares na Terra. Em vez disso, duas principais estações de pesquisa no Polo Sul operam de acordo com o horário dos países que as administram. Por exemplo, a estação americana, Amundsen Scott, segue o horário da Nova Zelândia, enquanto a estação alemã próxima adota o horário da Europa Central. Isso cria uma situação interessante, onde grupos de pesquisa vizinhos trabalham em horários completamente diferentes. Para os cientistas e a equipe de apoio que realizam pesquisas nessas condições extremas, isso torna o dia a dia mais complicado. Imagine como é difícil organizar reuniões ou refeições em grupo, quando um grupo está terminando o dia e o outro apenas começando. Isso reflete as incríveis dificuldades logísticas enfrentadas em um lugar tão remoto e severo, onde é importante não apenas maximizar os resultados das pesquisas, mas também gerenciar o fator humano. Como eles lidam com essas diferenças de horário? Você pode acreditar que San Marino é o país mais antigo? Essa pequena nação cercada por terra, fundada em 301 d.C., tem uma história incrível que já dura mais de 1700 anos. Localizado na Itália, San Marino conseguiu manter sua independência e cultura única ao longo dos séculos. Segundo a lenda, um pedreiro chamado Marinus fundou a república para escapar de perseguições. Desde as muralhas medievais até a famosa Torre Guaita, San Marino é rico em monumentos históricos que atraem turistas de todo o mundo. Seu governo duradouro, baseado em uma constituição adotada no século XVII, demonstra uma estabilidade impressionante em um mundo em constante mudança. Apesar de seu tamanho pequeno, San Marino fez contribuições significativas para a arte e cultura e abriga uma comunidade vibrante que celebra seu patrimônio anualmente. Pode parecer surpreendente que essa pequena nação tenha sobrevivido a muitos desafios, incluindo guerras e crises políticas, mantendo sua identidade. Então, da próxima vez que você pensar em países antigos, lembre-se de San Marino, um pequeno tesouro que resistiu ao teste do tempo. A inteligência artificial se tornou uma das áreas mais empolgantes da tecnologia, passando rapidamente de ideias fantásticas para aplicações reais. Há apenas algumas décadas, as pessoas imaginavam a IA em filmes, e hoje a vemos em ferramentas do dia a dia, como Siri e carros autônomos. Essa rápida evolução é impulsionada pelo aumento do poder computacional e pela disponibilidade de dados, permitindo que a IA aprenda e se adapte de forma mais eficaz do que nunca. O aprendizado de máquina, um elemento-chave da IA, permite que os sistemas processem grandes volumes de informações e façam previsões ou tomem decisões com base em padrões nos dados. À medida que a IA transforma setores, desde a saúde até as finanças, muitos se perguntam o que nos espera no futuro. Como a IA pode melhorar ainda mais nossas vidas, ou que desafios enfrentaremos à medida que essas tecnologias continuarem a evoluir. O potencial é ilimitado, gerando entusiasmo e debates ao redor do mundo. Você já se perguntou como é a vida na prisão de Angola?
A prisão do estado da Louisiana, conhecida como Angola, é a maior prisão de segurança máxima do EUA. Mas a vida lá dentro é bem diferente. Ao contrário de uma prisão comum, Angola tem uma comunidade ativa, com uma estação de rádio, uma emissora de TV e até uma revista própria. Esses recursos permitem que os detentos compartilhem seus pensamentos, histórias e criações, tanto entre si quanto com o mundo exterior. Além disso, Angola possui vastos campos de cana-de-açúcar e hortas, onde os presos trabalham e cultivam. E isso não só garante alimentos frescos, mas também ajuda a desenvolver habilidades úteis. A prisão também cuida de rebanhos de gado e cavalos, criando um ambiente sustentável e interessante. A vida em Angola não é apenas cumprir pena, é reabilitação, comunidade e aprendizado de novas habilidades. Os espelhos do telescópio espacial. James Webb são incrivelmente lisos, tornando-se uma verdadeira maravilha da engenharia. Imagine um desses espelhos se estendendo por todo o território dos Estados Unidos. É impressionante, mas mesmo a essa enorme distância, a maior irregularidade terá apenas 2 polegadas. Essa precisão extraordinária é necessária para captar a luz fraca de galáxias e estrelas distantes. O design inclui 18 segmentos hexagonais que trabalham juntos, criando uma superfície tão lisa que o telescópio pode obter imagens cristalinas do universo. Essa suavidade permite que o Webb observe objetos a bilhões de anos-luz de distância sem distorções. É como se tivéssemos um olho gigante espiando as profundezas do cosmos. Cada espelho é coberto com uma camada especial, que reflete eficientemente a luz infravermelha, permitindo que o Webb desvende os mistérios da formação de estrelas, planetas e, possivelmente, até mesmo da vida fora da Terra. Como essas descobertas mudarão nossa compreensão do cosmos. Você não vai acreditar no que aconteceu com o ladrão de bancos Carlo Gugaziano. Durante 30 anos, Gugaziano, conhecido como o ladrão de bancos das sextas-feiras, realizou ousados assaltos por todos os Estados Unidos. Com um planejamento astuto e a habilidade de evitar a prisão, ele conseguiu roubar impressionantes $2 milhões, tornando-se um dos criminosos mais difíceis de capturar de sua época. Sua especialidade eram os assaltos a bancos nas sextas-feiras, o que lhe permitia aproveitar a agitação do fim de semana e minimizar a presença da polícia. No entanto, sua sorte acabou quando as autoridades finalmente o prenderam. Ele foi preso, julgado e, no final, condenado a 17 anos de prisão. Essa longa pena serve como um lembrete de que o crime não compensa, não importa o quão inteligente você se considere. A história de Gugaziano é uma mistura emocionante de ousadia e as consequências da vida criminosa. Que lições podemos aprender com a vida desse ousado ladrão de bancos? Já nevou em Cuba? Acredite ou não, mas a neve tocou este paraíso tropical apenas uma vez na história. Em 12 de março de 1857, os moradores testemunharam um fenômeno climático raro, quando algumas áreas de Cuba foram cobertas por uma fina camada de neve. Normalmente, Cuba desfruta de um clima quente e ensolarado, por isso esse evento congelante foi realmente incomum. As condições tropicais da ilha raramente permitem que a temperatura caia o suficiente para a formação de neve. No entanto, aquele dia frio em março surpreendeu a todos, e o espetáculo dos flocos de neve caindo deve ter sido mágico. Apesar do clima geralmente quente em Havana e em todo o país, essa única nevasca permanece um momento histórico. Hoje, ela nos lembra de como o tempo pode ser imprevisível, mesmo nos lugares mais inesperados. Como seria ver a neve caindo nas belas praias de Cuba? Você sabia que os cangurus da praia podem pular incrivelmente alto? Esses seres incríveis têm pernas longas, projetadas para saltos impressionantes, o que os ajuda a escapar de predadores, como as cobras cascavéis. Quando há uma ameaça, o canguru da praia pode reagir instantaneamente e pular grandes distâncias. Na verdade, seus reflexos rápidos permitem que se movam mais rápido do que uma pessoa consegue piscar. Essa agilidade não só é fascinante de se ver, mas também desempenha um papel importante na sua sobrevivência na natureza. Os cangurus da praia habitam principalmente regiões áridas da América do Norte, onde se adaptaram às condições severas. Eles conseguem ficar longos períodos sem água, obtendo a umidade das sementes que consomem. Saltando rápida e eficientemente, eles se deslocam facilmente por seus habitats secos, buscando comida e evitando perigos. Então, da próxima vez que você pensar em estratégias de sobrevivência no mundo animal, lembre-se do incrível canguru da praia e suas notáveis habilidades de salto. Por que o fogo cria uma arte incrível? O artista usa fogo controlado para criar retratos impressionantes, queimando pólvora sobre papel.
Esse método único combina técnicas tradicionais com a força indomável do fogo. O artista aplica a pólvora em padrões específicos e, em seguida, a acende, permitindo que as chamas moldem o papel para capturar os detalhes sutis do rosto humano. Cada obra surge com uma fascinante mistura de luz e sombra, capturando a essência do objeto de uma forma realmente hipnotizante. Esse processo não é apenas sobre expressão artística, mas também exige um profundo entendimento de química e física, já que o artista deve prever como a pólvora reagirá ao fogo. Essa fusão criativa de arte e ciência resulta em obras únicas que contam uma história, tanto pelo impacto visual quanto pelo processo de criação. Você consegue imaginar a emoção de ver essa arte em chamas ganhar vida? Por que a menor tubarão nos fascina? Descoberta no Golfo do México em 2010, a minúscula tubarão dwarf bioluminescente atinge apenas 14 centímetros de comprimento, tornando-se o menor tubarão do mundo. Essa criatura incrível não é apenas pequena, ela abre novos horizontes na incrível diversidade de espécies de tubarões que habitam nossos oceanos. Apesar de seu tamanho, a tubarão dwarf é uma mestre em camuflagem, se misturando perfeitamente ao ambiente. Ela usa suas habilidades bioluminescentes para evitar predadores e atrair presas. Esse pequeno gigante demonstra que o tamanho nem sempre define a força ou a importância no mundo animal. Estudando espécies como a tubarão dwarf, os cientistas obtêm informações valiosas sobre os ecossistemas marinhos e o delicado equilíbrio da vida sob as ondas. Talvez esse pequeno tubarão guarde respostas para os mistérios da biodiversidade do oceano. Adivinhe o que realmente define o futuro das viagens. O carro voador da Klein Vision chama a atenção e muda nossa percepção sobre mobilidade pessoal. Imagine-se enfrentando o trânsito e, em seguida, subindo aos céus. Este meio de transporte inovador combina o melhor de um carro e um avião, permitindo uma transição fácil da estrada para o ar. Com o avanço da tecnologia, o carro voador da Klein Vision traz à vida a ideia futurista de que voar não é apenas para pilotos ou aviões particulares caros. Em vez de ficar preso no trânsito, você pode levantar voo, reduzindo significativamente o tempo de viagem. Ele é projetado com foco na praticidade e facilidade de uso, prometendo tornar as viagens aéreas mais acessíveis a todos. Será que estamos diante do início de uma nova era de deslocamento, onde estradas e pistas de decolagem se encontram? Das paisagens urbanas aos lugares remotos, as possibilidades são empolgantes. O que você acha de os carros voadores se tornarem nossa realidade cotidiana? Por que o Elk Cloner é importante hoje? Criado em 1983, o Elk Cloner é considerado o primeiro vírus de computador e deu início a uma nova era de ameaças cibernéticas. Ele foi desenvolvido para infectar computadores Apple II através de disquetes e não era malicioso, apenas mostrava um poema divertido sobre si mesmo ao infectar a máquina. No entanto, ele destacou um problema importante. Com o avanço da tecnologia, a necessidade de segurança digital confiável aumentou. A criação do Elk Cloner mostrou que os computadores podem ser vulneráveis, abrindo caminho para programas maliciosos mais complexos e ciberataques que vemos hoje. Este alerta precoce incentivou tanto indivíduos quanto empresas a investirem em medidas de segurança. À medida que continuamos a usar ativamente as tecnologias digitais, entender a história de vírus como o Elk Cloner é crucial para proteger nossas informações e garantir segurança em nosso mundo cada vez mais conectado. Um cavaleiro realmente derrotou 100 pessoas como John Wick? A história lendária de Jean Tullimange, um cavaleiro medieval, parece um roteiro emocionante de filme. No século XIV, ele se destacou por seu incrível feito. Derrotou sozinho uma centena de adversários em batalha. Esse sucesso notável não apenas mostrou suas habilidades e coragem extraordinárias, mas também o transformou em uma figura lendária nas tradições medievais. Imagine a coragem necessária para enfrentar tais chances. Armado apenas com uma espada e um espírito indomável, sua vitória se espalhou pela região, tornando-o um herói popular e lhe conferindo uma reputação comparável a heróis de filmes de ação modernos, como John Wick. A empolgação em torno dos feitos de Tullimange cativou tanto a nobreza quanto o povo comum, solidificando seu lugar na história como um símbolo de bravura e força. Embora alguns detalhes possam ter sido exagerados com o tempo, a essência de sua história reflete ideais de heroísmo que permanecem relevantes através dos séculos. Então, o que você acha?
Um cavaleiro assim poderia existir hoje. Prepare-se para se surpreender com a origem da tragédia. A palavra tragédia vem do termo grego antigo, tragodia, que literalmente significa cancão de bode. Esse nome curioso sugere as apresentações vibrantes e muitas vezes barulhentas do teatro grego antigo, onde os atores exploravam profundas emoções humanas através de narrativas dramáticas. A origem do termo pode estar ligada à prática de sacrificar bodes em homenagem aos deuses, acompanhada de música e dança, junto com contos teatrais. Nessas apresentações, os atores interpretavam diferentes personagens, revelando temas de amor, perda e os desafios da vida. Essas histórias envolventes cativavam o público, tornando a tragédia uma parte importante da cultura grega. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra tragédia, lembre-se de que ela carrega um legado repleto de paixão, arte e ecos da canção do bode de tempos antigos. Prepare-se para se surpreender com a fronteira da heliopausa. Esta incrível zona é o local onde nosso sistema solar encontra o vasto espaço interestelar. A heliopausa funciona como uma bolha protetora formada pelo vento solar, que é um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol. À medida que o vento solar se move para fora, ele eventualmente colide com partículas de estrelas distantes. Quando atinge a heliopausa, o vento solar enfraquece e não consegue conter essas partículas interestelares, criando um equilíbrio único. Essa fronteira está localizada a cerca de 120 unidades astronômicas do Sol, onde uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, ou cerca de 93 milhões de milhas. Cruzar esse limite significa entrar em uma área quase não afetada pela influência do nosso Sol. Compreender a heliopausa ajuda os cientistas a aprender mais sobre a posição do nosso sistema solar no universo e sobre a natureza do espaço interestelar. Não é fascinante pensar no que está além dela? Um fato interessante sobre as próteses dentárias de George Washington. Muitos acreditam que o primeiro presidente dos Estados Unidos usava dentes de madeira, mas na verdade é muito mais estranho e interessante. As próteses de Washington eram feitas de diversos materiais, incluindo marfim e presas de morsa. O uso desses materiais proporcionava a resistência e o conforto que os dentes de madeira nunca poderiam oferecer. Essa escolha inesperada reflete as práticas médicas do século XVIII, quando os cuidados dentários eram bastante primitivos. Washington, que sofreu com problemas dentários a vida toda, tinha vários conjuntos de próteses, cada um criado para melhorar sua capacidade de mastigar e seu conforto geral. Curiosamente, o uso de materiais de origem animal para próteses era bastante comum, mas hoje em dia, poucos poderiam imaginar que o líder da Revolução Americana dependia de fontes tão exóticas para suas necessidades dentárias. Então, da próxima vez que você pensar em Washington, lembre-se de que seu sorriso era sustentado por ossos e presas, e não por madeira. O que mais está escondido por trás de equívocos históricos? Descubra a magia do Lago Spotted no verão. Esta incrível maravilha natural na Colômbia Britânica, Canadá, cria um espetáculo impressionante quando o calor do verão faz a água evaporar. O Lago Spotted não é apenas um lago. Ele é rico em minerais únicos como cálcio, magnésio e sódio, que lhe dão uma aparência vibrante. Quando a água diminui, os minerais se concentram, criando tons brilhantes de azul, verde e amarelo que cobrem a superfície, como uma obra de arte da natureza. Cada mineral forma seus próprios padrões, tornando cada visita única. O lago tem um significado cultural para o povo Sioux, que o considera um lugar sagrado há muito tempo. Visitar o Lago Spotted é uma ótima oportunidade para aprender sobre a interação entre geologia e ecologia e desfrutar de um espetáculo impressionante que só pode ser visto no verão. Você já viu um lago que parece uma tela vibrante? Um fato interessante sobre a síndrome do coração partido. Essa condição incomum, também conhecida como cardiomiopatia induzida por estresse, pode causar sintomas físicos sérios que lembram um ataque cardíaco. Quando uma pessoa sente dor emocional, seu corpo pode liberar uma quantidade enorme de adrenalina, aumentando os níveis até 3 vezes mais do que em pacientes com ataque cardíaco. Essa liberação pode resultar em dor no peito, arritmias e até insuficiência cardíaca temporária. Na verdade, a dor emocional pela perda de um ente querido ou um rompimento difícil pode se manifestar como um desconforto físico real. Embora isso possa parecer surpreendente, nossas emoções têm um grande impacto na saúde do coração.
Por isso, cuidar do nosso estado emocional é tão importante quanto manter a saúde do coração. Quem diria que o amor pode realmente mudar nossa biologia? Aqui está um fato surpreendente sobre o cérebro de Daniel. Daniel não é uma pessoa comum. Ele é um gênio com sinestesia, o que significa que ele percebe números de forma vívida e sensorial, transformando-os em cores, formas e até sons. Essa habilidade incrível permite que ele faça matemática em um nível que a maioria das pessoas só pode sonhar. Por exemplo, ele consegue reproduzir mais de 22 mil dígitos após a vírgula do número P, o que demonstra não apenas sua memória extraordinária, mas também sua percepção única dos números. Além disso, Daniel fala 11 idiomas e realiza cálculos complexos muito mais rápido do que uma calculadora científica comum. Sua mente excepcional permite que ele veja o mundo como se estivesse cheio de cores e texturas, provando o quão diversas são as capacidades cognitivas humanas. Não é incrível como nossos cérebros podem funcionar de maneiras tão diferentes? Incrível, mas é verdade. Dentro do Boeing 747, existem cerca de 260 quilômetros de fios, o que equivale à distância entre grandes cidades como Nova York e Washington. Essa vasta rede de fios é essencial para alimentar tudo, desde a iluminação até os sistemas de entretenimento a bordo. A quantidade imensa de fios garante a interação eficiente entre os diversos sistemas, assegurando segurança e conforto para passageiros e tripulação. Cada fio tem sua função, seja para conectar dispositivos na cabine ou controlar o ar-condicionado na cabine. Essa extensa rede de fios é instalada e mantida com alta qualificação para que o avião opere sem falhas, demonstrando a complexidade da tecnologia aeronáutica moderna. Na próxima vez que você voar em um 747, pense em todos esses fios ocultos trabalhando nos bastidores. Como eles se encaixam tão perfeitamente? Você não vai acreditar no que a IA pode criar agora. Essa tecnologia incrível não se limita mais a textos ou imagens. A inteligência artificial, ou IA, é capaz de gerar vídeos realistas que imitam situações reais, como um gato cozinhando na cozinha. Esses vídeos podem parecer tão convincentes que fica difícil distinguir a realidade de algo criado por algoritmos. Com tecnologias como deepfakes e GAN, redes adversariais generativas, a IA é treinada em uma enorme quantidade de material de vídeo para criar imagens surpreendentemente precisas. Esse rápido avanço na criação de vídeos abre oportunidades empolgantes para entretenimento, educação e até realidade virtual, mas também levanta preocupações sobre desinformação. Quando assistimos a esses vídeos online, podemos começar a duvidar de sua autenticidade. Será que em breve precisaremos de novas habilidades? A capacidade de reconhecer conteúdo gerado por IA? À medida que a tecnologia continua a evoluir, entender essas mudanças se torna crucial para navegar no mundo digital. Estamos prontos para um futuro onde nada parece ser o que realmente é? Você pode se surpreender. O mito das 8 aranhas. Muitas pessoas acreditam que, enquanto dormem, engolem cerca de 8 aranhas por ano, mas isso é apenas um mito. As aranhas evitam os humanos, então a chance de uma delas rastejar para a sua boca à noite é muito baixa. Na verdade, as aranhas são seres sensíveis, que conseguem perceber vibrações dos nossos movimentos. Essas vibrações funcionam como um sinal de alerta, fazendo com que elas fiquem longe das camas e dos locais de dormir. Seu cobertor ou colchão não são lugares ideais para uma aranha descansar. Em vez de se preocupar com mordidas noturnas, podemos dormir tranquilos, sabendo que essas criaturas de 8 patas preferem manter distância. Curiosidade: a maioria das espécies de aranhas é inofensiva e até benéfica, pois ajudam a controlar a população de insetos. Então, da próxima vez que alguém mencionar o mito das aranhas, você poderá explicar com confiança por que isso é apenas uma mentira. Não é bom saber que podemos dormir em paz, sem medo de petiscos noturnos das aranhas? Você pode acreditar que na Flórida existem restrições sobre quebrar louças? Essa lei inusitada proíbe quebrar mais de 3 pratos por dia e mais de 4 xícaras ou pires. Por que o Estado estabelece uma regra tão específica? Provavelmente é para incentivar as pessoas a cuidar da louça, reduzindo o desperdício e protegendo os negócios locais de perdas econômicas devido a quebras excessivas. Pratos e xícaras podem ser caros, e quando restaurantes ou lojas perdem muito em um dia, isso pode afetar suas receitas. Portanto, ao almoçar na Flórida, fique de olho no seu prato e tenha cuidado com os utensílios.
Lembre-se de que não se trata apenas de manter o jantar inteiro, mas também de respeitar a lei que busca reduzir o desperdício e promover o consumo consciente. Na próxima vez que você bater os talheres ou passar um prato, pense nessas restrições e em como suas ações podem ter um grande impacto.